Bom dia, campeões! Feliz sexta-feira! Animados para a nossa videoaula de ciências, que será no nosso livro de ciências, e nós vamos realizar as páginas 154 até a 159. Vamos lá? Preparados? Livro de ciências, página 154. Capítulo 11, Invenções, quente e frio. Qual é a temperatura de um copo cheio de gelo? Neste capítulo, vamos estudar instrumentos de medida como os termômetros. Também vamos estudar as misturas e as transformações pelas quais a água passa quando está em diferentes temperaturas. Para iniciar, tem 3 perguntinhas aí que você vai responder oralmente, não precisa escrever, combinado? Você já usou um termômetro? Em caso afirmativo, em qual situação? Geralmente, nós usamos o termômetro para verificar a nossa temperatura, né? Para saber se a gente está com febre ou não, certo? Você já viu água que não é líquida? Em caso afirmativo, em qual situação? Sim, né? Nós já vimos o gelo. O gelo é a água no estado sólido, tá? A água no estado líquido é a água que sai da torneira. Entenderam? Qual você imagina que seja a temperatura do gelo mostrado na imagem? Você imagina que esse gelo aí tenha qual temperatura? Responde aí. Página 155. Atividade prática. Vamos resfriar o suco de uma fruta ao máximo que conseguirmos? O que será que vai acontecer? Material: colheres descartáveis ou palitos, copos descartáveis, frutas. Como fazer? Número 1. Com um adulto, faça o suco de uma fruta de que você gosta. Número 2. Coloque o suco em copinhos plásticos pequenos. Em cada copinho, coloque também uma colher descartável ou palito. Número 3. Leve tudo ao congelador e deixe por algumas horas. Número 4. Retire os copinhos do congelador e solte os blocos gelados. Agora é só saborear o seu picolé de frutas. Que delícia! Página 156. Termômetro, um instrumento de medida. Vamos conhecer termômetros e tomar medidas de temperatura. Qual é a temperatura de uma superfície exposta ao sol? No nosso dia a dia, usamos diferentes instrumentos de medida. Fitas métricas, réguas, relógios e balanças são alguns exemplos. Neste capítulo, vamos estudar os termômetros. Com eles, podemos saber a temperatura exata de um corpo, de um alimento, de um local, etc. Para usar um termômetro com coluna de líquido, é necessário observar a posição do líquido no seu interior e comparar com a escala graduada representada nele. O termômetro clínico é usado para medir a temperatura do corpo. Ele pode ser digital ou conter metais líquidos em seu interior. Para medir a temperatura do ambiente, podemos usar um termômetro que contenha álcool colorido na sua coluna. Que tal usar um termômetro para medir e comparar a temperatura do que está à sua volta? Essas perguntinhas aí, vocês só poderão responder depois que realizar
essas atividades aí sugeridas no livro, ok? Tia Dani vai ler esse retângulozinho amarelo aí com um clipe. Quantos graus indica cada termômetro mostrado nesta página? Nesta página tem 3 termômetros, não é mesmo? 2 termômetros clínicos. O termômetro clínico com leitor digital está indicando 37 graus. O termômetro clínico com coluna de líquido está indicando 37 graus. E tem o termômetro a álcool. Olhem bem aí para o termômetro a álcool. A escala graduada possui as dezenas impressas nos traços maiores e as unidades nos traços menores. No caso, a coluna do líquido alcançou o 5º traço menor depois do traço que indica 20 graus, marcando, portanto, 25 graus. Olha lá, 2 dezenas e 5 unidades, 25 graus. Atenção! Peça a ajuda de um adulto para manusear um termômetro clínico, ok? Página 157. Atividade número 1. Troque ideias com os colegas e responda. Nós não estamos lá na nossa escola, na nossa salinha, então você vai aí trocar ideias com as pessoas da sua casa, combinado? O que são instrumentos de medida? Em seguida, termine de preencher o esquema ao lado. O que são instrumentos de medida? São invenções humanas que nos auxiliam a medir. Correto? Agora vamos completar aí, preencher esse esquema aí ao lado. Olha lá. Instrumentos de medida. Exemplos. Quais são essas invenções? Essas invenções humanas? Termômetro, fita métrica, relógio, balança. Podem escrever aí. Atividade número 2. O cartaz do posto de saúde explica como usar o termômetro clínico. Complete as lacunas com os termos do banco de palavras. No banco de palavras tem as palavras reservatório, termômetro clínico e escala graduada. Vamos completar? Como medir sua temperatura? Antes de usar o termômetro clínico, devemos segurá-lo pela extremidade oposta à do reservatório e agitá-lo com cuidado. A coluna de líquido deverá diminuir e ficar próxima do reservatório. O termômetro é colocado na axila com o reservatório voltado para dentro. O braço da pessoa deve envolvê-lo. Aguarde cerca de 4 minutos. Verifique o ponto que o líquido atingiu em relação à escala graduada. Atenção! Peça a ajuda de um adulto para manusear um termômetro clínico. Atividade número 3. Indique a temperatura marcada na fotografia do último termômetro. O último termômetro está marcando. Verifiquem aí o líquido que está aí na escala graduada. Ele está marcando, olha lá, o número 38. Então, você vai responder aí 38 graus. Esse termômetro está marcando 38 graus. Ok?
página 158. Deixa a tia Dani explicar uma coisinha. As atividades 4 e 5 só vai realizar quem tiver um termômetro a álcool em casa. Quem não tiver, não se preocupe e não fique triste. Nós vamos realizar lá na escola, combinado? A tia Dani vai explicar a atividade número 4 aqui na página 158 e a atividade número 5 na página 159. Se você tem o termômetro, você vai realizar. Se você não tem, nós vamos realizar juntos lá na escola, ok? Atividade número 4. Junto com o professor e os colegas, meça a temperatura de diferentes objetos e locais. O professor vai apresentar a vocês um termômetro a álcool. Deixem o termômetro por 5 minutos em diversos locais, como em um copo de água que está ao sol e em outro que está na sombra, sobre uma folha branca e uma preta que estão ao sol, em um local bastante ensolarado e em uma parte sombreada deste mesmo local, como a areia de um parquinho. Página 159. Lembrando que só vai realizar as atividades 4 e 5 das páginas 158 e 159 quem tiver um termômetro a álcool em casa. Quem não tiver, não precisa se preocupar nem ficar triste. Nós vamos realizar essas atividades lá na escola, ok? Nossa aulinha hoje é até aqui na página 159. Terminou? Vai lá na plataforma e marca a atividade como concluída para você ganhar presença na aulinha de hoje. Combinado? Tenha um lindo final de semana. Brinquem bastante. Beijos da tia Dani. Aquele abraço bem gostoso. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha. Bye, bye.